Arroi, Tchekidores, chega mais, porque hoje eu vou mostrar a tcheca e vou contar para vocês como o trabalho voluntário mudou completamente a minha vida. Bom, como vocês podem ver, patecou aqui na República Tcheca. E a neve chegou aqui, né, para deixar o inverno ainda mais bonito e também para reforçar aquele clima gostoso de Natal. Foi através do trabalho voluntário que eu fiz novas amizades, eu aprendi outros idiomas, eu mudei a minha visão de mundo. Eu quebrei todos os tipos de preconceitos, paradigmas, estereotipos. Eu saí da bolha, né? Aprendi a viver fora da caixa. Durante o trabalho voluntário eu aprendi muito a ser independente. Foi quando a ficha caiu, né? Que eu era a única salvadora, eu era a única criadora da minha realidade. Eu me lembro que mesmo que depois que eu já estava aqui na República Tcheca há algum tempo, a minha ficha caiu mesmo, foi em 2015. Eu lembro que eu estava passando por um período muito difícil, né, aqui, e aí foi onde que eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu tô morando num país que eu não sei nem o nome do presidente. Essa era a verdade, eu não sabia nem o nome do presidente aqui. Então, se a minha vida não estava boa, não era por causa do presidente que era ruim, não era por causa da minha mãe, não era porque eu tinha um irmão alcoólatra, não era porque eu não tive a educação, não era por causa de nada. O problema era eu e era minha culpa, porque somente eu tinha responsabilidade e eu era a criadora da minha realidade. Hoje eu vou responder algumas das perguntas que eu recebi sobre o trabalho voluntário aqui na República Tcheca. E nesse domingo, se liguem porque eu vou fazer uma live e eu vou explicar para vocês como eu consegui essa oportunidade. Mas hoje eu vou responder as dúvidas que eu recebi referente ao trabalho voluntário e vocês já vão pensando em mais alguma coisa para me perguntar no domingo às 10 horas da manhã no Brasil e às 2 horas da tarde aqui na República Tcheca. Bom, primeiro, o trabalho voluntário internacional aconteceu para mim, eu costumo falar que foi pela lei da atração, né? Porque quando eu fui chamada para fazer trabalho voluntário internacional, eu não sabia que eu tinha aplicado para sair do Brasil. É isso mesmo, eu sempre fui meio maluquinha assim, o pessoal me chamava para as coisas, eu não sabia o que era e eu aceitava assim de primeira, sem muita pergunta, sem muita explicação. Bom, o trabalho voluntário veio para mim de uma maneira assim inesperada. Eu me lembro que eu trabalhava num hotel em Lavras, né, na minha cidade, quando eu recebi a proposta, de trabalhar como voluntária. Mas como eu falei, eu não sabia que seria para trabalho voluntário internacional. E esse programa funciona assim: precisa de uma organização que vai te enviar, uma empresa ou associação, e uma associação ou organização que vai te receber na Europa. E isso funciona mais como um programa de assistência social, só para vocês entenderem, né? O programa é para voluntários, mas essa associação que te envia, que te recebe, eles têm o comprometimento de te manter financeiramente no país. Nesse programa que eu vim, tem uma participação de 10% do valor total no final do programa. E as organizações que enviam do Brasil, né, têm um acordo com um dos países ou com todos os países da União Europeia. Ressaltando que uma das coisas que me ajudou muito a conseguir essa vaga foi que eu já fazia trabalhos voluntários no Brasil, né? Eu lembro que a conversa com a moça que me deu a oportunidade começou assim. Ela falou, eu acho que eu já te conheço de algum lugar, e me perguntou se eu já tinha feito voluntariado na nossa cidade, né? Na minha cidade, que é Lavras. E eu falei, sim, tô para todo lado. Eu falei, eu tô na PAI, tô na casa do vovô, tô no parque ecológico, já fazia várias atividades com trabalho voluntário na minha cidade gratuitamente. Era voluntariado mesmo. Então eu vim do Brasil diretamente para a República Tcheca. Eu vim para trabalhar na empresa Caritas Internacional e o trabalho era com pessoas que tinham deficiência física e mental. E o projeto que eu criei, né, que eu apliquei para concorrer a essa vaga também foi focado para esse tipo de público, né? Eu lembro que o meu projeto na época chamava Limites e Potencialidades e o objetivo era dar oportunidade de lazer e entretenimento para as pessoas que tinham deficiência física ou mental. Bom, se for para falar das experiências negativas e positivas que eu tive durante o trabalho voluntário, com certeza as positivas foram as melhores, eu não posso negar. É uma fase assim da minha vida que eu me emociono muito até hoje de falar,
porque realmente foi o que mudou a minha vida, gente. Eu era uma pessoa da vila, né, do interior, que não era nem acostumada com cidade grande no Brasil, e de repente, de um ano para o outro, eu estava envolvida num outro país, com 25 pessoas de países diferentes, né, já comunicando em outro idioma. Então, assim, foi uma loucura. Foi um momento maravilhoso na minha vida, e eu lembro da energia que o meu grupo de voluntários tinha, né. Nós éramos 25 pessoas de 25 países diferentes, e às vezes coincidia. Por exemplo, no meu grupo tinha uma moça de Portugal, então tinha alguém em comum para poder falar português comigo. Tinha gente da Espanha e também tinha gente da Argentina, que também tinha o espanhol como língua comum. Mas também tinha gente da Latívia, tinha gente de países, gente, Azerbaijão, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar. E assim, a energia que nosso grupo, né, todo mundo era jovem e tal, depois da faculdade, alguns já tinham feito mestrado, e a energia que o nosso grupo tinha era, assim, era incrível. E uma outra vantagem que eu vi, assim, é que a gente já chegou aqui, a gente já tinha amigos, porque mesmo antes de sair do Brasil, eu já tinha contactado com alguns deles, né, e a gente já era amigo, a gente já sabia para que cidade que ia, comentava um pouquinho do projeto, das nossas expectativas, né? Porque quando a gente é voluntário, a gente é novinho, a gente acha que a gente vai conseguir mudar o mundo inteiro, né? A gente via com o nosso projeto e eles perguntavam: quantas pessoas vocês acham que vão conseguir impactar? A gente falava: milhões de pessoas do mundo inteiro. Era assim, era uma diversão, era uma energia muito positiva, né? Eu tenho muita saudade desse tempo. No meu projeto de voluntário, gente, eu fiz amizade pra vida inteira. Eu tenho, assim, as minhas amigas voluntárias, elas são como irmãs pra mim aqui, né? Elas viajam só pra me ver, a gente sempre troca e-mails, cartas, tá no Skype. Uma sabe de tudo que tá acontecendo na vida da outra, a gente ficou uma família mesmo. Inclusive, quando eu decidi fazer os vídeos, né, elas deram um monte de ideias e tal. Os que não quiseram participar dos vídeos sempre ajudam com ideia, ou então querem ajudar de alguma maneira, porque eles também já passaram por isso. E assim, é um período da minha vida que eu tenho muita saudade aqui na República Tcheca. Bom, em relação às coisas positivas que aconteceram no trabalho voluntário, claro, assim, eu vejo tudo como positivo, né? Mas vamos ser práticos, então. Por exemplo, eu saí do Brasil a custo zero. Eu lembro que eu tinha 20 reais. E assim, eu não tive essa preocupação de ter que procurar onde que eu ia morar, né? Porque o programa já deixa tudo organizado para você. Você vai vir para cá, né, para a Europa, você tem uma organização que vai te receber. É bem parecido com esse programa do Au Pair. Você vem, alguma família ou no meu caso, uma organização me recebeu. E eu não tive que preocupar se eu ia ter dinheiro ou não para me manter. Claro que eu fiquei morrendo de medo de não receber, e aconteceu alguns meses de eu não ter recebido dinheiro, né? Eu não recebi na data correta que eu deveria ter recebido dinheiro, mas isso tudo depois foi resolvido. Outro ponto positivo, que também é em relação ao deslocamento, foi a segurança, né? Eu sabia que eu estava vindo para uma coisa certa, apesar de eu não ter conversado com ninguém daqui antes de sair do Brasil, né? Que foi a maior loucura. Eu era muito inocente, gente, eu não tinha muita noção de mundo mesmo. Mas assim, eu só recebi uma passagem no meu e-mail e eu sabia que alguém ia estar aqui me esperando, mas eu nem sabia com quem que era essa pessoa, não sabia se eu ia conseguir me comunicar com ela, mas eu vim com a cara e a coragem mesmo. Mas eu também tive uma outra coisa boa, que eu tive amigos do Brasil, da mesma cidade que eu, que vieram fazer esse trabalho aqui. Então eu lembro que essa minha amiga, a Thalita, né, ela pôde me dar algumas dicas de como funcionava aqui, ela me falou da organização e me deu, assim, algumas dicas práticas em relação ao trabalho. Mas mesmo assim eu tive um choque cultural muito grande, gente. Isso, eu tive a facilidade de sair a custo zero, né, que eu vim pra cá com 20 reais. Eu tive a segurança, né, de saber que eu estava vindo pra algum lugar, que eu ia vir pra um lugar seguro pra trabalhar. E eu sabia também que eu ia receber um valor mensal, que era o pocket money, que a gente falava, né. E eu sabia que eu teria esse dinheiro pra eu poder me alimentar, pra eu poder comprar alguma coisa. Se eu ficasse doente, eu sabia que eu sabia que eu já tinha um seguro de saúde pago. Então foi assim, foi uma aventura meio que programada, né? Eu não estava com medo de passar aperto aqui por causa de dinheiro, porque eu sabia que eu teria alguma instituição para me manter basicamente. E a terceira vantagem do voluntariado foi que eu já saí do Brasil com amigos aqui.
porque eu tinha 25 pessoas, né, como eu falei. E outra coisa, como eu fui já para uma instituição para trabalhar, eu tive a outra facilidade que eu pude praticar um pouquinho do idioma local, né? Eu tive a oportunidade de praticar um pouco do inglês com os voluntários e praticar um pouco do tcheco com o pessoal da organização. Apesar de que eles não eram muito falantes, gente. Assim, acontecia várias vezes que eu passava o turno inteiro do meu trabalho voluntário e eu não falava com ninguém. Era só tipo assim, eu já chegava, eu já sabia o que eu tinha que fazer, o horário que eu tinha que ir embora, e às vezes eu só perguntava, confirmava uma informação, se eu podia fazer isso ou não. Mas no mais, aqui eles não eram muito de papo, não. Pelo menos comigo eles não foram muito de papo, não. E falando da parte negativa do meu trabalho voluntário, teve sim, sempre tem, né, gente, parte negativa, mas que hoje eu vejo assim, tudo, depois que tudo passou, fica tudo irrelevante. Mas a única coisa assim negativa que afetou muito o meu projeto foi um misunderstanding que teve entre as organizações, vamos dizer assim, porque no final das contas ficaram 3 organizações envolvidas e eu tive um problema com o visto, né? Foi a minha criminal record, os antecedentes criminais do Brasil, eu trouxe para cá, só que ele não estava com a legalização e super legalização, né? Porque quando eu vim para cá ainda era necessário. Então, assim, a minha coordenadora, ela não tinha experiência comigo. Era a minha primeira vez fora do Brasil, eu não sabia nada do que estava acontecendo. Então, ela começou a falar que eu estava ilegal, e ela não queria me aceitar no programa e começou a me mandar embora. E aí começou um problemão danado, desde essa época de voluntário, desde que deu o problema. Ela não me ajudou com nada, eu não tive ajuda nenhuma para resolver o negócio do visto. Ela só ficava me mandando embora, porque isso não era o serviço dela. Falou que isso tinha que ter sido resolvido no Brasil. Aí ficou aquele triângulo assim de ping-pong e eu chorando todos os dias, porque eu tava desesperada, morrendo de medo de sair na rua, porque ela me falou que eu poderia ter problemas com a polícia e eu não sabia o que fazer. E por causa desse problema, que hoje, assim, depois de tanta coisa que eu passei aqui, isso foi um problema tão pequeno, mas como eu estava aqui no meu primeiro mês, né, eu não tinha como saber, né, e eu também não a culpo por ela não saber me auxiliar, porque isso não era o serviço dela, vamos dizer assim, né, mas é aquela coisa que eu falei num dos vídeos aí, né, eles não têm aquela boa vontade para ajudar aqui se não for alguma coisa que é problema deles, porque na época ela só me falou, eu não recebo para isso, eu sou só uma funcionária daqui, e o melhor é você ir embora, porque eu sou ex-freira. Ela falou, eu sou ex-freira, eu não quero compactuar com nada que seja errado, né? Eu não vou ficar aqui com uma pessoa ilegal. Pra mim, não posso mentir, isso teve um impacto muito negativo no meu trabalho voluntário, não no desempenho das minhas atividades. Porque até então, né, eu ainda fico feliz, não desmerecendo os outros voluntários que já passaram pela mesma instituição, mas vários funcionários que estavam lá, né, os assistentes, eles me falaram que eu tive um desempenho muito bom. Inclusive, eu lembro que eu entrei para a lista de escala de trabalho como se fosse um funcionário mesmo. Eles contavam comigo como se fosse uma funcionária mesmo, porque eu dava conta do recado. Então, assim, nas atividades eu não tive nenhum problema. Mas em relação a esse pequenininho problema que aconteceu já no meu começo aqui, afetou para sempre, vamos dizer assim, o meu trabalho voluntário. Porque depois que deu o problema lá, ela falou que eu era muito temperamental, e ela nunca mais falou comigo. Eu lembro até que os assistentes fizeram uma festa de aniversário e tal para comemorar comigo. Ela foi na festa, mas ela não falou nada comigo. Depois disso ela não falou nunca mais comigo. E eu lembro que quando eu voltei para trabalhar aqui já no ano seguinte, né, eu enviei um e-mail para a organização, enviei um e-mail para ela e ofereci que eu estava voltando para o país e que eu poderia fazer algum trabalho voluntário. Mas assim, ela nem respondeu o e-mail e depois eu soube por outros assistentes que ela não queria papo, mais ou menos assim, porque ela me culpou muito por não ter trazido a documentação e ela se sentiu, vamos dizer que forçada a ter que me ajudar. Então ficou cada um no seu quadrado. Esse foi o único ponto negativo, mas como eu falei, assim, eu fiquei bem desanimada. Eu lembro que isso tudo foi resolver só no mês de abril, mas depois eu tive ajuda, né, dos outros voluntários. Aí eu comecei a viajar, que foi uma coisa muito positiva para mim, porque eu tive a possibilidade de viajar a 25 países aqui na União Europeia, né, como voluntária. Viagem baratinha, gente, coisa de mochileiro mesmo. E uma coisa assim que fez a diferença é que foi durante o trabalho voluntário que eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer, de amor de verdade, de amor incondicional, eu posso dizer assim.
Porque os clientes, gente, eles têm deficiência física e mental. E a gente fica tão apegada a eles. É aquela situação assim, você ama as pessoas, eles nem sabiam que eu existia, no caso, mas assim, é inexplicável, assim, eu fiquei, assim, é inexplicável. Eu fiquei tão apegada a eles, sabe quando a pessoa não pode fazer nada por você, mas não pode fazer nada, a pessoa não sabe, assim, eles nem sabiam que eu existia, mas era um carinho, assim, tão grande que eu tinha por eles, era um amor tão grande, e depois eu fui perceber que foi a primeira experiência de amor verdadeiro que eu tive, assim, que eu tava amando, né? É amor incondicional, eu não queria nada, eu não ia receber nada em troca. E é a mesma coisa, por exemplo, é praticamente a mesma coisa do que eu sinto hoje pela minha filha, né? Eu não quero nada, eu só quero ficar pertinho, segurar no meu braço. E eu já me sinto a pessoa mais feliz e mais completa do mundo só por isso. E foi a mesma experiência E assim, pra mim é a mesma experiência que eu tinha com os clientes, assim, e eu adoro todos eles. Depois do voluntariado, eu sempre dava uma passadinha lá, eu ainda vou, gente, eu não vou mentir, eu ainda faço alguma coisa voluntária lá, tipo assim, eu levo alguma comida, eu procuro saber o horário que eles vão estar passeando no parque e tal, pra eu poder ver eles um pouquinho ainda. Mas assim, sem dúvida, esse contato, né, essa descoberta do amor incondicional foi a parte que compensou mais no trabalho voluntário. Falando de tudo, né? Falando da amizade com os outros voluntários, eu ter tido a oportunidade, né, de praticar o inglês, né, e aprender o tcheco e ter amizades do mundo inteiro. Esse ano pra mim que eu viajei pra cá foi um ano assim que eu passei muitos desafios, mas eu sentia que eu tava tendo só vitória, sabe? Aparecia um problema, eu ia lá e resolvia. Aparecia uma situação que, tipo assim, parecia que eu nunca ia resolver porque eu tava aqui sozinha, eu não tinha família, né? Não tinha ninguém que pudesse me ajudar, orientar e tal, mas eu ia lá e resolvi. Então foi um ano assim que eu me senti tipo a Mulher Maravilha mesmo. Eu lembro que eu ficava super proud, né, super orgulhosa de mim a cada problema que aparecia e a cada coisa que eu conseguia resolver aqui, porque eu tava sozinha. Então esse ano do voluntariado pra mim foi um ano de descoberta, foi um ano que eu percebi que eu podia muito mais. E eu, né, que saí de uma cidadezinha pequena, né, que eu morei, cresci em Itumirim. E assim, saí de uma cidade pequenininha, né, de 6.000 habitantes pro mundo, foi uma mudança assim muito grande na minha vida, porque imagina, né, eu que não tinha dinheiro nem para pagar passagem para ir para Lavras, vim para Europa, de repente eu já tinha conhecido 25 países. Imagina que mudança, imagina que transformação que eu tive na minha vida. Eu cresci, eu evoluí muito nessa época. E assim, eu sou muito grata pelas amizades que eu fiz durante esse programa, porque são amizades que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida inteira. E o outro benefício, né, gente, que o trabalho voluntário me trouxe, que eu não posso deixar de mencionar, foi que eu conheci o meu amor. E agora eu já respondi a maioria das perguntas que eu já recebi, né? Por que eu vim a trabalho voluntário, como que foi, se as coisas positivas e negativas. E o pessoal também quer saber de outras oportunidades para voluntariado aqui na República Tcheca. Tem sim e tem muita, porque o trabalho voluntário me abriu portas, porque depois eu pude fazer pequenos trabalhos voluntários para outras organizações. Tem sim, gente, aqui tá cheio de trabalho voluntário que pode ser remunerado ou não. É claro que a maioria das empresas estão em Praga, mas em cidades pequenas também tem. Em Praga, por exemplo, eu sei que tem empresa Anglovile, English Stay, tem empresa Yahoda. A maioria das empresas está conectada com o estudo de idioma, né, para ensinar o inglês no caso, ou para ajuda assistência com crianças. Aqui em Brno também tem, eu sei que tem a OPU, que é a organização que ajuda os refugiados, né? Eu sei que tem a Cesta Domu, né, o Homecoming. E também tem uma organização recente, né? Eu acho que ela começou em 2015 e eu já fui beneficiada com ela também, com a segunda edição do Mostrar a Tcheca, gente, que chama Brno for You. Então dá uma olhadinha. Essa organização também trabalha com voluntário remunerado. Bom, e como eu prometi para vocês, agora eu vou falar a organização que foi responsável por me trazer aqui na República Tcheca. Eu vim num programa que chama European Volunteer Service, que é o EVS, Serviço Voluntário Europeu em português.
E funciona assim, gente. Teve uma organização que me enviou do Brasil para uma organização que me recebeu aqui na República Tcheca. Eu andei perguntando para os outros voluntários, eles acharam melhor eu não comentar o valor do que eu recebi, né? Porque esse valor varia. Alguns voluntários receberam a menos e a gente que é da Latinoamérica recebe um pouquinho a mais. Então eles acharam melhor que eu não falasse de valores. Mas só para vocês terem uma noção, o programa foi muito bom, gente. Eu consegui ter um valor aproximado de salário aqui na República Tcheca só depois de 3 anos que eu já estava morando aqui e trabalhando. Então o programa para mim foi muito eficiente mesmo, porque eu não tive muita ostentação, claro, né? Eu não ficava hospedado em hotel 5 estrelas, mas eu também não passei fome, vamos dizer assim. Mas vale ressaltar que tem várias restrições para esse programa de voluntário, porque você não sai do Brasil, você não vem para cá para aprender o idioma, por exemplo, você não vem para cá para fazer um tour pela Europa, você vem para cá para desenvolver e trabalhar no seu projeto ou em algum projeto que essas empresas te designam para trabalhar. E ele funciona como uma mão dupla, né, de assistência social. Você vem para cá para oferecer o seu trabalho, a sua mão de obra, e eles garcam com seus gastos. Porque isso ajuda muitos jovens a descobrirem qual que é a sua profissão, né, qual que é a sua missão de vida em relação à vida profissional. Eles têm essa facilidade, né, de poder fazer tipo um estágio, né, para poder trabalhar e ter uma experiência profissional. E isso ajuda muito a movimentar o mercado de trabalho, né, porque muitas vezes é necessário você ter uma experiência, né, de trabalho, e o trabalho voluntário é essa experiência, né? Então isso com certeza ajuda muito os voluntários que têm essa oportunidade a descobrirem o que eles gostam ou o que eles não gostam profissionalmente. Então é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho para vocês do trabalho voluntário. Neste domingo eu vou estar fazendo uma live às 10 horas da manhã aí no Brasil e às 2 da tarde aqui na República Tcheca, e eu vou estar falando como eu consegui essa vaga de trabalho voluntário. Então se liga aí no canal que durante esse mês de dezembro vocês vão ter 20 videozinhos aí com curiosidades legais sobre a República Tcheca, e eu vou aproveitar para fazer uns vídeos respondendo a maioria das perguntas que eu recebi aqui. Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi todas as dúvidas que eu recebi, e se vocês têm mais alguma dúvida, deixa aí o seu comentário. Arroi, pessoal, papá, até o próximo vídeo.